noite, Deus te abençoe muitíssimo. Aonde você estiver ao alcance da minha voz, que você seja cheio do Espírito Santo, renovado, levantado, erguido, abençoado, fortalecido, para continuar na caminhada, para não desistir, para não jogar tudo para o alto e continuar prosseguindo no nome de Jesus e conquistando tudo que Deus quer que você conquiste e abençoando vidas na sua caminhada, vidas que Jesus vai colocar no seu caminho para serem abençoadas pelo ministério que Ele te deu. Amém? O texto que nós vamos compartilhar está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, no versículo 5, que fala assim para nós: mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Então, isso aqui foi um fato que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava no navio que naufragou, mas todos que estavam no navio conseguiram se salvar com as tábuas, com as coisas que se quebraram do navio, e eles chegaram numa ilha chamada Malta. E todo o povo daquela ilha, eles começaram a tratá-los muito bem e ajudá-los na medida do possível. Eles fizeram fogueira para aquecer as pessoas. E o Paulo também, ele pegou uns gravetos e fez uma fogueira para se aquecer. E no meio ali daqueles gravetos, uma víbora foi na mão de Paulo. E eles começaram a olhar para Paulo e eles começaram a fazer uma leitura da vida dele. E eles começaram a pensar assim: esse homem realmente não é bom, ele é uma pessoa assim, ruim, porque ele foi livre daquele naufrágio e agora ele vai ser morto por essa víbora, porque ele vai começar a inchar e vai inchar até morrer. E eles começaram a olhar para ele, para ver o que ia acontecer com ele e tal e tal. E o apóstolo Paulo sacudiu aquela víbora e ela correu para algum canto, saiu dali de perto dele. E não aconteceu nada com ele. Ele sacudiu aquela víbora ali no fogo e com ele não aconteceu nada. Ele não inchou, não aconteceu nada que falaram. A leitura que fizeram da vida dele não tinha nada a ver com ele, porque, infelizmente, as pessoas gostam de ler a nossa vida a partir de uma perspectiva delas próprias e muitas vezes das próprias vidas que elas levam. E muitas pessoas até abandonam a Jesus por conta de leitura que as pessoas fazem da vida dela. E não tem nada a ver isso, porque o que vale na nossa vida é a palavra de Deus. E quando eles viram que Paulo não morreu inchado, ou melhor dizendo, não inchou até morrer, eles agora achavam que Paulo era um Deus. E as pessoas da ilha, Paulo começou a orar pelas pessoas da ilha. O pai do chefe da ilha ficou muito enfermo e Paulo orou por ele e ele foi curado. E Deus começou a fazer uma obra ali, naquele lugar, a partir de um testemunho não falado, mas um testemunho de uma pessoa que Deus livrou da morte, de um naufrágio, e ele não desistiu, ele continuou seguindo a vida dele. Foi picado por uma víbora, sacudiu a mão, a víbora caiu no fogo e ele continuou seguindo a vida dele. Eu quero dizer para você que quando você desiste, pessoas também desistem. Porque muitas pessoas estão olhando para a tua vida. A palavra de Deus diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunho. E quando você vence, quando você se levanta no meio da dor, no meio da tragédia, e se propõe, toma uma decisão de caminhar, você não tem noção quantas pessoas também vão caminhar a partir de tragédias, a partir de situações difíceis, porque a tua atitude encorajou a vida daquelas pessoas. Então, continue seguindo em frente, continue avançando com o poder de Deus,
porque a tua vida é uma inspiração para muitas pessoas. Se você desiste, pessoas vão desistir. Mas se você enfrenta com Jesus e continua seguindo, pessoas também vão enfrentar e vão continuar seguindo. Então, pare e pense. Como que olhos e olhares estão voltados para a sua vida? Não para aquilo que você fala, mas para aquilo que você vive. Para o seu cotidiano, para a sua vida diária. Paulo estava ali, acendendo aqueles gravetos, depois a víbora veio na mão dele. Possivelmente ele não tinha uma ideia que muitas pessoas estavam observando o Paulo. Mas não era só ele que estava ali. Todo mundo do navio foi salvo. Mas o Espírito Santo estava na vida dele. E as pessoas começaram a olhar para ele. Porque a palavra de Deus diz que nós somos luz. Então, é um fato que todo mundo vai olhar para nós. É um fato. Isso é uma coisa automática. Você está brilhando e as pessoas estão olhando para você. Então, quando a sua luz começa a se apagar, a luz delas também vão se apagar. Então, você tem uma responsabilidade aonde você mora. Uma responsabilidade na sua família, onde você estuda. Você tem uma responsabilidade onde você trabalha. Você tem uma responsabilidade no ministério que você serve. E nós precisamos pensar nisso. Que todo benefício que Deus está trazendo para a sua vida e toda a vitória que Ele está te dando, está abençoando pessoas que te observam. Pessoas que te olham. Pessoas que desejam ser como você. Não porque elas estão com inveja, mas a sua coragem, a sua decisão em vencer, em caminhar no meio da dor, depois da tragédia, no meio da tragédia, no meio do caos, está encorajando a vida delas. Que o Senhor te levante, em nome de Jesus, agora. E que todo pensamento de desistência saia da sua vida em nome de Jesus. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, fortalecido, que você continue brilhando para a glória de Deus. E cada dia sendo uma pessoa gloriosa, um homem glorioso, uma mulher gloriosa, que glorifique o nome do Senhor e com o seu testemunho de prática de vida, leve muitas pessoas para Cristo. Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Amém.